Fala galera, boa noite. Eu vou estar criando esse canal aí pra vocês, pra falar um pouco da minha visão sobre o Flamengo como flamenguista. Eu vou falar um pouco do pós-jogo de hoje, Flamengo Estudiantes. Então, o Flamengo hoje jogou muito mal, apesar de ter saído classificado. O Flamengo jogou muito abaixo do que pode, do que se imagina, do que se espera. Hoje o Flamengo tomou um banho de água fria. A gente já imaginava que o jogo seria difícil, mas o jogo se tornou dramático, a certo ponto que o Flamengo podia ter tomado o segundo gol a qualquer momento. E isso não pode ser normal por um time como o do Flamengo. Vou falar um pouco minha visão sobre o jogo, sobre o que os jogadores fizeram hoje. O Estudiante veio simplesmente com uma tática de jogar a bola na área e forçar o segundo pau. Normalmente, um cara desviar e o outro vir e cabecear. Eles estavam fazendo isso toda hora. Quando saiu o gol, então, eles começaram a fazer ainda mais. E o Flamengo não conseguiu suportar a pressão deles em cima, no alto, né? O Léo Pereira hoje, terrível. A partida do Léo Pereira hoje foi muito ruim. Ele estava muito nervoso no jogo de hoje, tomou cartão amarelo muito cedo ainda no primeiro tempo. E acabou prejudicando o time, mas não vou falar só dele, vou começar falando do Rossi, tá? O Rossi, cara, hoje ele jogou muito mal. Não foi um cara confiante. Não foi um cara que podia se confiar ao longo da partida. Falhou no gol, na minha visão ele falhou no gol. Apesar do Varela e o Léo Pereira, eles tiveram... Léo Pereira não, Léo Ortiz. Eles tiveram um erro de comunicação antes do gol. Porque a bola veio para a área e o Léo Ortiz foi cortar a primeira. Aí o Varela não sabia se ia ajudar ou se ficava para marcar o cara que fez o gol. Ele ficou no meio nessa indecisão e o cara conseguiu chutar. O Rossi foi pego desprevenido, mas ainda assim acho que foi uma falha do Rossi. O chute foi defensável, apesar de ter sido forte, foi em cima dele. Era só ele ter pulado e levantado a mão. Mas enfim, eu não sou goleiro profissional, né? Mas eu acredito que foi uma falha para um goleiro profissional do Flamengo. Mas apesar disso ele se redimiu. Acabou que nos pênaltis ele conseguiu catar 2 e o Flamengo está classificado. Mas não deixa de ser uma partida ruim do Rossi. O Léo Pereira... Não, Varela. Varela teve uma partida regular, não jogou tão bem defensivamente, mas uma partida regular para o Varela. Alexandro jogou bem, ganhou alguns duelos bons no alto, fez alguns desarmes importantes. O Jorginho muito abaixo. Jorginho hoje muito abaixo. Ele estava perdido em campo hoje, Jorginho. Ele errando muito passe, perdendo bolas importantes. O Jorginho hoje foi um dos piores em campos, na minha visão. O Saul, melhor jogador em campo do Flamengo. Disparado. O Saul simplesmente teve 5 desarmes no primeiro tempo, uma bola na trave e um chute perigoso. Jogou muito defensivamente, ofensivamente, correu o tempo inteiro, o que salvou o meio campo, porque o Jorginho estava muito apagado hoje. Apesar dele ter acertado alguns passes bons, o Jorginho estava muito apagado mesmo. E acabou prejudicando o Flamengo também. Mas ainda assim bateu um pênalti muito bom. Ele e o Léo Ortiz bateram super bem. Léo Ortiz não, Léo Pereira. Bateram muito bem os pênaltis. E o Flamengo está classificado, mais uma vez falando, né? Tem que deixar claro. Mas vamos lá. Seguimos aqui. Eu já falei... Não falei do Léo Ortiz, né? Léo Ortiz fez uma partida regular, pra boa. Jogou bem. Não foi muito acionado, mas jogou bem. Apesar daquela desatenção que ele teve juntamente com o Varela na hora do gol, ele foi importante pro jogo. E vamos lá. A Arrascaeta não conseguiu aparecer hoje no jogo. Achei ousado do Felipe Luiz ter tirado a Arrascaeta, porque se fosse um treinador mais... que não tivesse o grupo totalmente, ele não tiraria o Arrascaeta nesse momento, porque ele arriscou muito. Porque a torcida do Flamengo ia xingar muito ele se acaba numa eliminação hoje. Mas, graças a Deus, não foi o caso. Samu jogou bem, cara. O Samu Lino jogou bem hoje, mas errou muito. Bolas que era pra ele ter tocado, ele chutou. E bolas que era pra ele ter tocado, ele tentou ir pro X1, perdeu a bola. Mas ele deu uma chance pro Pedro que ele perdeu ainda no primeiro tempo, no comecinho. Que o Pedro tava sem goleiro. Azar do Pedro, que errou, né? Que o cara tirou, mérito do cara também. Mas o Samuelino hoje foi abaixo pra mim. Apesar do que ele jogou bem, teve dribles bons e tal. O Plata hoje entrou com raça, mas ofensivamente não dá pra ele. Ele tá muito mal ofensivamente, não conseguiu jogar bem.
Assim como o time do Flamengo em si não jogou tão bem hoje. O Pedro muito abaixo, Pedro muito bem marcado. Isso vale ressaltar, o Estudiantes estava com uma marcação muito forte em cima do Flamengo. O que prejudicou também. O Flamengo não conseguiu sobressair a marcação deles. E foi muito difícil o jogo hoje, muito difícil, que sirva de aprendizado para o Flamengo voltar melhor nos próximos jogos. Vou falar também um pouquinho do Luiz Araújo, que ele entrou no final, não jogou bem, tentou algumas coisas, um chute pro gol, mas no geral não jogou bem, não apareceu muito. O Bruno Henrique entrou, tentou, correu, fez de tudo, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol hoje também. Mas é isso, o pós-jogo em si é esse. O Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores, vai pegar o Racing da Argentina, um time bom. Espero que corrija os erros que aconteceu hoje, que não pode ocorrer. O Flamengo não pode sofrer tanto nas bolas aéreas como sofreu hoje. E se sirva de aprendizado. Hoje eu senti falta do Pulgar, um cara que é volante mesmo. Porque apesar da gente precisar da qualidade de passe do Jorginho, hoje ele estava abaixo. Se o Pulgar estivesse no banco, era para ter colocado o Pulgar, porque o Pulgar ia conseguir esfriar o jogo aí. E muitos descartaram o Pulgar depois que chegou o Jorginho, falando que, cara, como é que o Pulgar vai jogar nesse meio campo agora e tal. Mas o Pulgar ainda é muito importante em jogos que o Jorginho tiver apagado. Ele vai sair para a entrada do Pulgar. E é isso, gente. Obrigado aí para quem conseguiu chegar até o final. Eu tô criando esse canal aqui com vergonha, né? Porque não sou muito de falar. Mas eu quero ser jornalista um dia. E tô criando esse canal aqui para falar um pouco com vocês. Tamo junto, espero que vocês se inscrevam aí. Possa curtir esse vídeo, tá? Valeu!